Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 28. A história dos juízos de Deus se repete hoje. A história dos juízos de Deus pode ser encontrada na Bíblia e também nos registros da história eclesiástica e também, por que não dizer, da história geral. Nós encontramos a história registrando tudo aquilo que aconteceu. Só que a história registra o que é importante do ponto de vista humano. A história bíblica registra na Bíblia, por outro lado, o que é importante do ponto de vista divino, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista do reino de Deus. É esta história que nós queremos, esta história que é importante. Alguns irmãos têm sido tocados por Deus, como o irmão Lucas diz no início de seus livros o seguinte: grande Teófilo, eu fiz uma análise pormenorizada, consultando a todos os irmãos que foram testemunhas oculares dos fatos que se passaram entre nós, e para dar-te pormenorizadamente um relato do que aconteceu com Jesus, evidentemente. Desta forma, com o mesmo espírito, Deus levantou outros irmãos como historiadores no decorrer dos séculos. E hoje nós podemos estudar principalmente em seminários ou então autodidaticamente comprando livros. Numa livraria evangélica você vai e compre livros da história do cristianismo e você lerá e poderá tomar conhecimento das muitas experiências vividas pelo povo de Deus, dos líderes que Deus levantou, dos santos que Deus chamou. Enfim, você poderá ali na história eclesiástica ter um relato, um vislumbre daquilo que Deus fez através dos séculos. A história geral complementa isto que nós precisamos conhecer. No entanto, é bom nós conhecermos o que Deus fez, porque se Ele fez, em geral, Ele tornará a fazer novamente. Diz um grande estudioso da Bíblia: Deus não mudou, a natureza do homem também não mudou. De um modo geral, os objetivos de Deus com o homem também são os mesmos, então a história vai se repetir. Ou seja, o homem vai continuar sendo mau e pecando, e Deus vai continuar sendo misericordioso e atuando com graça a favor do homem. Esta história vai se repetir. Nós podemos observar no livro de Juízes o que aconteceu, verificarmos, infelizmente, que é exatamente a nossa história hoje. A história se repete. Vamos ao livro de Juízes, no capítulo 2, nós temos um resumo de todo o livro, de toda aquela era de aproximadamente 400 anos. Vejamos, Juízes 2, de 11 em diante. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Baalins eram ídolos. Digamos hoje, o dinheiro, os deuses do prazer, da atração, da aparência, da concupiscência, da carne, a soberba da vida, em outras palavras bem claras, a tentação do comércio, de comprar coisas que nós nem precisamos mais comprar, porque o mundo atrai, é uma tentação, a concupiscência, isto é chamado na Bíblia concupiscência. Então, são os modernos Baalins. E o povo de Deus hoje está se voltando para esses Baalins da mesma maneira que os filhos de Israel se voltaram para os Baalins na época deles. Deixaram ao Senhor Deus de seus pais, versículo 12, que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das nações que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Não creio que fosse intenção de Israel provocar Deus a ira, mas eles conseguiram. Eu também não creio que a intenção dos crentes de nossos dias, dos cristãos de um modo geral, provocar Deus a ira, mas eles conseguem. Sabe como? Sendo amigos do mundo. Deus diz: se você quer ser meu inimigo, não precisa tomar uma atitude ostensiva contra mim. Basta que você seja ou se torne amigo do mundo. Basta que você tolere o mundo e você automaticamente se tornará meu inimigo. Compreendeu? Que coisa terrível, não é?
Que coisa terrível é a natureza humana. Pois é a nossa natureza. A história se repete. Porquanto, vamos continuar, versículo 13, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, deuses, ídolos, quaisquer, como hoje nós temos tantos por aí. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Esta é a grande realidade. O povo de Deus está numa situação desvantajosa, sem poder resistir ao inimigo. É bem verdade que muitos cristãos têm consciência da situação atual, dos erros, dos perigos, da dificuldade que nós temos pela frente, mas eles são poucos e não têm força em si para fazer o que deve ser feito. E o resultado é que nós, povo de Deus, vamos tendo dificuldades e perecendo perante muitos inimigos. Inimigos de hoje são a fome, a opressão econômica. Os inimigos são vários. Deus manda muitos adversários para oprimir o povo de Deus. Versículo 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para o seu mal, como o Senhor lhes havia dito e jurado, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e os oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que, novamente, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante dele a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se guardará ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Hoje, nós temos em nosso meio os homossexuais, nós temos a prostituição generalizada, nós temos a propaganda do sexo nos veículos de comunicação, nós temos o mundo cada vez mais fortalecido e fortalecendo as mãos daqueles que fazem a vontade de Satanás. Eles estão aí para nos provar. É verdade que nós podemos ter vitória sobre tudo isso e sobre todos eles, mas esta vitória custa um preço. É o nosso próximo assunto. Mas hoje eu queria deixar claro com você o seguinte: a história se repete. Deus é o mesmo. Ele pune o seu próprio povo como disciplina. Às vezes esta punição demora muito tempo, muitos anos. Se você for ler o livro dos Juízes, você verificará que um período de escravidão, de submissão a um determinado inimigo variava de 3, 5, 8, 10 anos até 20, 40, 50 anos ou mais. Era um tempo muito longo de submissão, de escravidão aos inimigos. Deus permitia que isto acontecesse como disciplina para o seu próprio povo. Para Deus não importava se em determinado momento Israel estivesse muito diminuído e enfraquecido. Deus é o Senhor de toda a prata e do ouro e de toda a força e poder. Ele pode restaurar no abrir e fechar de olhos o seu povo. E ele o fez várias vezes, quando levantava os seus juízes e o povo voltava à alegria e era uma festa, a alegria da vitória, da libertação contra os inimigos. Deus abria portas, era uma coisa maravilhosa. Aquela alegria era festejada por todo o povo, demorava algum tempo, alguns anos, mas o povo voltava a pecar, se acomodava na alegria. É por isto que o sofrimento é necessário na vida espiritual. É por isto que a disciplina faz parte da vida cristã.
Ninguém pode viver sem disciplina. Nenhum cristão pode crescer espiritualmente sem sofrimento. Deus envia o sofrimento como adversário para nos disciplinar e nos preparar e nos aperfeiçoar para fazer a sua obra. Essa história se repete em nossos dias. Deus envia o castigo, as dificuldades vêm e se desabam sobre as igrejas. Há divisões, problemas financeiros, perseguições pelos líderes governamentais. Em vários países os cristãos são perseguidos demais. Tudo isto vem da parte de Deus e nós podemos constatar com nossos próprios olhos. A realidade é esta. Deus envia o castigo, Deus envia a dificuldade, até que o seu povo clama e Deus levanta um libertador, um movimento, sacode a sua igreja através dos jovens, um movimento de avivamento, um movimento de oração, um movimento de evangelização. Deus usa um movimento para despertar a sua igreja. Mas a história se repete, aquele movimento se torna uma nova denominação, começa a andar nos caminhos das outras denominações, vai se esfriando, tornando-se morno, um sal insípido no meio daquela terra, e a mão de Deus vem de novo sobre aquela terra, trazendo punição, castigo, dificuldades, forças da natureza, as calamidades vindas da natureza, como enchentes, secas e terremotos, coisa desse tipo, ou calamidades vindas de outros povos, como opressão econômica, como opressão de guerra mesmo, opressão do braço, da carne, ou opressão em vários outros sentidos. Deus tem muitos e muitos recursos, inimigos, instrumentos seus para disciplinar o seu povo em determinada nação. E o seu povo em determinada nação é a chave para a felicidade desta nação. Nós devemos entender o seguinte: os planos de Deus para uma nação, para o seu povo em determinada nação, são diferentes da questão da salvação individual. Se o povo de Deus no Brasil está sendo derrotado, está fraquejando, está perdendo a guerra contra Satanás, tanto é que o carnaval, o mundanismo, o homossexualismo está aí à solta, a corrupção em todos os sentidos, a desonestidade, a imoralidade, tanto é que Deus manda a AIDS como castigo. Então, esta é uma questão coletiva. Muitos vão sofrer e o povo de Deus está sofrendo, mas em meio a tudo isto, aquele que se mantiver fiel, que buscar a face de Deus, que consagrar a sua vida a Deus, que for obediente ao Senhor, este tem a salvação garantida. Este tem a salvação garantida, embora do meio do fogo, da perseguição e da tribulação. Mas o que Deus quer é coletivamente uma vitória esmagadora sobre o inimigo. Um povo de Deus que se levanta, um avivamento espiritual, como tomou lugar em muitos países do mundo. Nós podemos ler a história e verificar que houve avivamentos na Argentina, houve avivamentos na Inglaterra, no país de Gales, na Escócia, nos Estados Unidos da América do Norte, em muitos outros países do mundo houve avivamentos. Hoje está havendo avivamentos em países da África, em alguns países até da Ásia, em nossos dias. Enfim, Deus está levantando libertadores em muitos países. Agora o povo deve atentar para a história, para que ela não se repita. Povo liberto é povo que deve manter-se humilde, buscando a face de Deus. Senão, vem mais disciplina, mais castigo, mais inimigo. Será que vai ser necessário Deus tratar assim conosco? Será que é necessário Deus tratar assim com você, meu irmão? Vamos buscar a face de Deus em fidelidade, obedecendo a Ele, para que a vitória venha sobre nós. Amém.